Olá, esse é o canal de Astrologia Tradicional, eu sou Célio Barros e hoje vou responder mais algumas perguntas de inscritos. A Letícia faz uma outra pergunta aqui. Ela pergunta se é possível fazer o mapa sem o horário de nascimento e se sim, como? Sempre é possível calcular algum mapa, por mais que não se tenha todos os dados. A questão é que assim, você calcula um mapa com horário arbitrário, então a resposta pode ser qualquer coisa. Ou seja, é a mesma coisa que se você me perguntar se é possível chamar um táxi, mas eu não tenho o endereço certo, sim, é possível, só que ele vai parar em algum lugar, você dificilmente vai conseguir pegar o táxi. Essa analogia é um pouco exagerada, mas a ideia é meio essa, né? Se você quer uma informação mais precisa, você precisa passar os dados minimamente precisos. Então, claro, dá para ter alguma ideia? Sim, alguma ideia bem vaga. Você pode chamar um táxi e falar, olha, eu estou aqui na cidade de São Paulo, eu quero um táxi aqui em São Paulo. Ok, mas cidade gigantesca tem um monte de endereço, você quer onde esse táxi? Você vai conseguir noções da cidade como um todo, mas não vai conseguir nada além disso, nunca vai conseguir chegar no endereço correto. A Helena pergunta o que significa meio do céu e fundo do céu. Meio do céu é o ponto mais alto por onde passa o Sol e o fundo do céu o ponto mais baixo. Quando é meio-dia, o Sol está no meio do céu. Quando é meia-noite, o Sol está no fundo do céu. A Ana me pergunta se na tradicional eu prefiro mais a grega, a árabe ou medieval. Eu uso mais a medieval, mas assim, eu uso elementos da árabe, óbvio, principalmente no que se refere ao cálculo das partes, e uso a astrologia grega também para indicar tendências básicas. Essa técnica é bem interessante, da análise de signos inteiros, mas isso eu uso mais como um ponto de partida. Pela minha experiência, ficou bem claro que o que define mais o conjunto geral do mapa tem a ver com a divisão das casas por quadrantes em vez dos signos inteiros. Mas os signos inteiros indicam pelo menos a intenção, o movimento inicial da pessoa, enquanto os quadrantes vão indicar melhor o que realmente acontece ao longo do trajeto na vida da pessoa. O Diego me pergunta o uso das técnicas de previsão pela tradicional. Como eu abordo a triplicidade, termo, firdária, etc. Bom, essa é uma pergunta feita por um astrólogo, obviamente. É uma pergunta bem técnica. Das técnicas de previsão no geral, o que eu não costumo usar é revolução solar. Não porque eu tenha nada contrário a essa técnica, mas dentro do que a maioria dos clientes me pede para entender, principalmente ciclos de médio e longo prazo, que são os ciclos mais importantes para a gente poder trabalhar, que é onde realmente a nossa vida consegue construir alguma coisa mais sólida, sempre no médio e no longo prazo, eu consigo respostas melhores por direções primárias, direções secundárias, trânsitos de planetas lentos e firdárias. Quanto ao fato do uso das triplicidades, por exemplo, eu costumo usar as triplicidades diurna, noturna e participante, né, como co-indicadores cíclicos de cada uma das casas. Então, por exemplo, se uma casa abre num signo de fogo, eu vou pegar o regente da triplicidade de fogo como o primeiro co-significador de ciclos do que vai acontecer referente àquela casa, depois eu vou pegar o segundo, o terceiro e depois repetir isso, mantendo sempre esse mesmo ciclo. Quanto aos termos, uma coisa que eu li num comentário do John Frawley é a utilização do ingresso no planeta num outro termo a partir do cálculo dos mapas de direção secundária, tanto direto quanto converso. Mas é aquela coisa, eu estou seguindo uma sugestão, eu não vi mais ninguém mencionando isso, também não fui muito atrás, só por experiência própria e vejo que tem alguns resultados interessantes, recomendo sim. Nas firdárias me agrada uma correlação não direta, mas uma linha de pensamento que lembra muito essa dos signos inteiros da astrologia grega. Ela te dá uma predisposição ao ciclo que você vai vivenciar, mas isso tem que ser confirmado pelas direções primárias e secundárias. Eu nunca pego uma referência puramente da firdária para conseguir dar um quadro geral de previsão. A Letícia pergunta como entender o básico sobre as casas. Desculpa a resposta meio óbvia, mas lendo vários autores que especifiquem sobre as casas. Agora, quanto à referência básico, eu pegaria de novo carona na literatura de astrologia tradicional. Eu sei que os textos são longos, são às vezes bem densos, mas é interessante a gente ter uma percepção clara do que significa cada coisa, porque às vezes um texto muito resumido
é mais fácil induzir a um erro, uma interpretação perdida, vaga. Então, assim, vale a pena queimar alguns neurônios a mais no início. É cansativo, sim, o começo pela astrologia tradicional, mas ela dá uma base muito mais segura.